Somos 209 milhões de brasileiros. Estamos o tempo todo em movimento. Para trabalhar, estudar, para tomar aquele café do lado de casa ou até curtir um descanso em outro canto do país. E você há de concordar, as ruas estão cada vez mais apertadas. Está difícil conviver com os quase 100 milhões de veículos que circulam pelo Brasil. Qual seria a solução? Abrir mais espaço para carro? Como controlar tanta poluição? Que tal inverter essa lógica e investir em ciclovias e áreas verdes? Neste programa, você vai descobrir como é a vida de quem usa a bicicleta como meio de transporte. Andar de bike pode ser muito mais fácil do que você pensa. Todo mundo já entendeu que o carro não funciona, nem para quem usa o carro, e que ele só prejudica o ar que todos respiramos, o espaço da cidade. Só falta política pública séria que estimule isso. Antigamente eu escutava muito, vai pro parque. E hoje a gente está vendo isso na cidade, né? As pessoas reconhecendo a bicicleta como uma possibilidade de se locomover. Como um pão com requeijão, café preto. E aí vou para a bicicleta e vou para o caminho das barcas. Eu comecei a pedalar, depois que eu emagreci, né? Eu viajei para Juiz de Fora, onde meu irmão morava. E lá ele falou assim, pô, vamos dar uma volta de bicicleta. Eu não tinha bicicleta. Aí ele falou, pô, Sérgio, você tá com preparo bom. Aí ele começou a querer me vender uma bicicleta dele. Aí eu comprei a bicicleta dele e aí eu comecei a pedalar aqui, perto de casa. Um dia eu resolvi que eu ia pro Rio, andar no aterro do Flamengo. Aí desci, fui até a barca, fiz o aterro do Flamengo, voltei. Pô, me senti um herói naquele dia. A minha vida era assim, era uma vida bem sedentária, né? Eu saía de carro daqui da garagem e entrava de carro dentro do trabalho. Eu comia direitinho e eu tinha obesidade mórbida, né? Já pesei 158 quilos. Em abril de 2014, abriram o bicicletário lá no trabalho. E aí eu me inscrevi com o propósito de tentar fazer disso uma atividade física 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, quando tivesse o tempo bom. E assim eu comecei a ir de bicicleta para o trabalho. O Sérgio é engenheiro mecânico e mora em Niterói, uma cidade vizinha ao Rio de Janeiro. Percorre todos os dias 30 quilômetros para ir e voltar do trabalho. Ali na frente tem gente na calçada, então eu vou pela rua. Pela rua que é o lugar certo do ciclista andar, né? Na beira do asfalto. O fator tempo para mim foi preponderante. A certeza de que eu saio daqui e de que a 30 minutos eu pego a barca, que vai sair daqui a pouco no horário marcado. Pode ter certeza que pelo menos um trajeto do seu dia a dia pode ser feito de bicicleta. Quer ver? Uma pesquisa definiu que uma pessoa com menos de 50 anos consegue tranquilamente pedalar uma rota que tenha no máximo 8 quilômetros com baixo grau de dificuldade. No meu caso de ciclista, eu não tenho outra opção a não ser a barca, né? Esse horário eu não encontrei nenhum conhecido, mas realmente tem uns amigos que acabam vindo conversando. Bom dia. Então, a barca permite a gente transportar a bicicleta dentro. O VLT não. O metrô tem certo horário que permite. Você consegue pelo menos se programar para poder fazer uma viagem ou transportar a bicicleta num horário ou de uma distância que não dê para ir pedalando, né? A gente tem que olhar pelo pedestre, até porque a gente é mais rápido, né? Então, às vezes a gente surpreende alguns pedestres, mas eles são muito desatentos em alguns casos. E aí a gente tem que ter atenção redobrada. Na vinda
De bicicleta mais barca, eu levo 1h20, 1h30 no máximo, se a barca atrasar. De carro, eu levaria também 1h20. Na volta, com certeza, eu levar mais tempo, porque de carro, na volta, parece que engarrafa mais, dá mais problema, tanto no Rio, quanto na ponte, quanto em Niterói. Se você oferece uma vaga de estacionamento de carro para o seu funcionário, no mínimo você precisa oferecer uma vaga de estacionamento para a bicicleta desse funcionário, com segurança, com conforto, com vestiário, com uma forma de dizer que você é bem-vindo. Depois de 8 horas de trabalho, o Sérgio ainda dá aula num curso técnico de mecânica para alunos do ensino médio. E como é que ele vai para o colégio? Pedalando. Na verdade, o trajeto daqui para o Cefet é muito curto. Se eu tivesse de carro, eu ia levar muito mais tempo. Começar a jogar para a esquerda aqui, ó. Você vê aqui, ó. Todo mundo respeita. Quando você está bem sinalizado, bem visível, e aí você desenvolve uma velocidade boa, só te respeita. Você pode fazer um percurso de bicicleta como quem estivesse caminhando na rua. E quem vem caminhando não chega aqui e precisa tomar banho. Dá para perceber que eu sou ciclista? Então, vou botar aqui X. Atualmente, o Sérgio usa a bicicleta para ir todos os dias ao trabalho. Por deixar o carro em casa, ele economiza no ano mais de R$20 mil. Além disso, ganha 394 horas por simplesmente fugir dos engarrafamentos. Sem falar nos benefícios ao meio ambiente. São 247 quilos de gás carbônico que ele deixa de emitir sem o carro. É surpreendente a economia que a bicicleta traz para o orçamento familiar das famílias brasileiras. Então a gente fez um cálculo nas famílias através do estudo Economia da Bicicleta no Brasil e a gente chegou ao número de de quase R$13 mil por ano economizados por conta de um membro de uma família que optou pela bicicleta como meio de transporte. Então é mais R$13 mil por ano para que essas famílias possam gastar como elas quiserem. Nos últimos 4 anos, a rede de ciclovias mais que dobrou de tamanho nas capitais brasileiras. Cresceu 133%, de acordo com o levantamento que fizemos em parceria com o G1. Nossa equipe testou esses caminhos nas 4 capitais com a maior malha cicloviária: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Fortaleza. A gente viu que seria possível diminuir o uso do carro se houvesse um jeito de chegar ao trabalho de bicicleta. Em São Paulo, existem tipos diferentes de vias por onde as bicicletas podem circular. Tem as ciclovias, que isolam fisicamente o ciclista dos outros veículos. Existem também as ciclofaixas, onde, em tese, a via tem uma faixa exclusiva para as bikes. E há ainda as ciclorotas, onde motoristas e ciclistas dividem a mesma via. A repórter Luana Massuela percorreu a ciclofaixa no centro da cidade. E ela teve que enfrentar obstáculos que existem em todas as ciclovias do país. Pedestres, falta de sinalização, má conservação. Quer ver só? Nesse ponto eu quero atravessar para a Rua Braulio Gomes, não tem nenhuma sinalização. Aqui a gente não tem mais a ciclofaixa pintada. Vou ter que passar pelo meio dos pedestres para conseguir chegar no meu destino. Aqui na Rua 7 de Abril, a gente pode perceber que o pedestre ele acaba usando bastante a ciclofaixa. Aqui é o final da ciclofaixa da Rua 7 de Abril. A gente não tem uma continuação na pintura da ciclofaixa. Também não tem uma sinalização para ciclista. Vou seguir a sinalização do pedestre para continuar na ciclofaixa. Tem muito pedestre no meio do caminho. E continua sem a pintura delimitando o espaço do ciclista. Bastante pedestre. Aqui no Viaduto do Chá, eu finalizo meu trajeto. O trecho foi curto, mas cheio de obstáculos. Pudemos perceber pedestres na ciclofaixa, a via bem esburacada e também a falta de sinalização. Com a maioria da população morando nas cidades, às vezes parece que não cabe mais carro nas ruas. E não cabe mesmo. A bicicleta é uma solução para organizar todo esse caos. Vamos fazer uma rápida comparação.
Um ônibus parado no sinal com 48 pessoas ocupa 50 metros quadrados. Se cada uma dessas pessoas estivesse num carro, o espaço ocupado seria de 840 metros quadrados. Agora, se fossem 48 ciclistas, eles ocupariam juntos 90 metros quadrados. Você acha que a cidade ficaria melhor com mais carros ou mais bicicletas? A bike traz a possibilidade de melhorar a qualidade de vida e muda até mesmo o jeito de você olhar a sua rotina. Eu experimentei deixar o carro de lado e pegar um táxi, só que sobre 2 rodas. É isso mesmo, uma bike táxi. Como é que funciona? A pessoa baixa o aplicativo no celular e pede uma bike? Isso, baixa o aplicativo no celular e faz uma chamada como se fosse para carro. Só que a gente atende apenas na ciclovia, nos pontos da ciclovia. Entendi. Nós não podemos ir para o asfalto, para as ruas. Eu confesso que eu sou um entusiasta da bicicleta, mas já usei e uso bastante carro em São Paulo. E ver a cidade de cima da bicicleta é realmente uma outra experiência. Você vive a cidade de uma maneira diferente, né? Está mais conectado a ela e acaba ficando mais exposto a ela também, aos riscos da cidade, né? Que risco você acha que vocês correm na ciclovia hoje? Seja de assalto ou acidente, o carro que anda muito rápido, passando bem pertinho. O nosso problema com os carros são nos cruzamentos, que eles param mesmo em cima da nossa faixa. E aí vocês não conseguem E a seguir. gente não consegue seguir. Então aí o nosso transporte, que é rápido, acaba ficando demorado porque o carro parou em lugar que não podia parar. Na legislação de trânsito brasileira, o capacete não é item obrigatório. Os itens obrigatórios seriam o retrovisor esquerdo, a campainha e iluminação. Como a gente tem um seguro que cobre tanto a bicicleta quanto o piloto e o passageiro, ele exige então que a gente utilize esse item de segurança. Entendi. Nós e o passageiro. Eu vou te dar um depoimento pessoal aqui. A gente está passando agora pela Avenida Luiz Carlos Berrini, que é bem pertinho aqui da redação da Globo News. Eu passo por aqui quase todos os dias e eu já cheguei a ficar 40 minutos dentro do carro só nessa avenida. E hoje eu estou tendo uma experiência completamente diferente, que é passar por ela em cima de uma bicicleta e a gente só para quando o semáforo fecha. Em nenhum outro momento você precisa parar e ficar esperando, como tem que fazer dentro do carro, por exemplo. Tem histórias belíssimas, assim, de uma menina, uma moça que trabalha na Vila Olímpia e o momento mais feliz do dia dela é quando ela pega bikes para ir para o metrô, porque ela trabalha no segundo subsolo, então ela não vê o dia passar. Entendi. Então é um jeito que ela tem de curtir um pouco o dia. A gente vai passar por um ponto agora, onde a ciclovia ela tá indo bem no meio do ponto final de ônibus. Então aqui os passageiros eles se arremessam do ônibus para fora. O pedestre tem a preferência, ponto. Se a gente for tratar mal os pedestres, a gente vai estar repetindo um comportamento que é do trânsito, que é exatamente o que a gente quer transformar. Aí, abriu. Ô Patrícia, qual o perfil de quem usa esse serviço, que hoje pega um aplicativo e chama uma bike para ir para casa, por exemplo? Olha, é aquela pessoa que está cansada de ficar parada no trânsito. Se não for ciclista, é simpatizante a bicicleta. A Patrícia acabou de conseguir um passageiro aqui na Faria Lima, o Juliano. Vai fazer uma corrida com ela agora. Você já tinha usado esse serviço? Não, é a primeira vez, cara. Eu sempre venho de bike, mas hoje eu não vim de bike, aí eu resolvi usar. É um trajeto curto, né? Uns 15 minutos, 10 minutos, dependendo do dia. Num horário de pico, se você fosse fazer de carro, ia demorar quanto tempo? 40 minutos. É por isso que eu parei de vir de carro. Uma corrida de 3 quilômetros, por exemplo, custa cerca de R$ 8,00. O seu carro no trânsito você não fica mais. Eu vou de bike, mas dirigir não. Estima-se que a gente tenha no Brasil 8 milhões e 300 mil ciclistas cotidianos. Esses ciclistas, pelos padrões de viagem que fazem, deixam de emitir na atmosfera 17 milhões de toneladas de CO2 por ano.
Brasília quer se tornar a cidade com mais ciclovias e ciclofaixas da América Latina. O objetivo é chegar à marca de 1.200 quilômetros nos próximos 5 anos. Atualmente, Brasília é a segunda cidade com a maior malha de ciclovia do país. Mas e aí? Será que esse tanto de ciclovia realmente funciona? Brasília tem um cenário favorável ao uso da bicicleta, relevo plano, um período de seca prolongado, uma quantidade significativa de ciclovias. Mas nem tudo são flores, né? Não basta construir ciclovia, ciclofaixa. O contexto da cidade ainda é muito voltado para o automóvel, com vias expressas, com um limite até 80 km por hora, a tolerância com o estacionamento irregular. Brasília deve ser uma das poucas capitais, se não a única, que não tem estacionamento rotativo pago. Então, muito incentivo para a pessoa usar o carro. Nós vamos fazer um teste agora das ciclovias de Brasília. A gente vai sair da TV Globo, aqui de Brasília, e nós vamos até a Catedral Metropolitana, na Esplanada dos Ministérios. Vamos ver se é fácil andar de bike aqui em Brasília. Primeira parte do percurso, sem ciclovia, então a gente tem que andar no meio da via, com bastante atenção e cuidado. E nesse trecho aqui não tem nem calçada, olha. Então não tem nem como eu desviar dos carros. Depois de passar pela pista entre os carros, pela rotatória entre os carros, pela calçada, pela grama, a gente chega até a ciclovia. Olha só, nesse trecho aqui, eu preciso cruzar o eixo monumental para ter acesso até a pista que vai até a catedral. Só que a ciclovia não vai até lá. A ciclovia simplesmente não é conectada. Isso aqui é impressionante. É uma pista, uma ciclovia que dá volta no quarteirão. Tem que descer agora, olha, e passar entre os carros. E daqui, ali na torre de TV, eu já enxergo uma outra ciclovia. O problema é que elas não são conectadas. Então o ciclista é obrigado a se arriscar entre os carros para cruzar o eixo monumental. A gente quer usar a bicicleta, que é um modo de transporte desejável para a gente, para a cidade em geral. E aí, a gente não tem direito de ter um caminho contínuo, assim como os motoristas também têm um caminho contínuo. Quem vem aqui pela ciclovia, tcharam! Um carro parado em local irregular. Valeu, parceiro! Obrigado aí por parar no lugar irregular, atrapalhar a ciclovia. E isso acontece tanto por aqui que os pequenos Yuri e Cauã, que vão para a escola de bike, decidiram puxar a orelha desses motoristas de uma forma fofinha. A gente passa de bicicleta e eles vão lá e deixam um recado lá no carro do motorista. O que esse carro está fazendo de errado? Estacionou na calçada. Ah, estacionou aqui na calçada. Aí você está divertindo o motorista que ele está errado. Pra ver se ele se liga e não faz mais isso, que é muito errado. Como é que você vai fazer para andar de bike agora nessa calçada? Sei não, só se der a volta aqui, com o risco de ser atropelado aqui, muito arriscado. Interessante de andar de bicicleta aqui em Brasília, pelas ciclovias, é que você não vê quase ninguém andando de bicicleta, né? As ciclovias foram construídas, só que estão basicamente abandonadas, as pessoas não usam. Olha só, as faixas estão apagadas no chão. Ó, a gente vê que aqui já foi uma ciclovia. Já existiu uma ciclofaixa aqui nesse ponto. Só que tá tudo apagado. E agora sim, passando a rodoviária, a gente chega na Esplanada dos Ministérios.
ciclovia, ciclofaixa, não tenho a menor ideia. Brasília tem um modelo erradíssimo, né, em que é uma cidade dependente, extremamente dependente do automóvel. Então, se você investe em Brasília, em ciclovias, em respeito a quem está caminhando ou utilizando a bicicleta ou qualquer outro modo de transporte ativo, né, que utiliza da força do corpo, você consegue sim mudar a cultura da cidade. Então, qual é a cidade que nós queremos e qual é o papel da bicicleta nessa cidade que nós queremos para o futuro? Envolver a sociedade como um todo, desde o princípio, para o planejamento dessas políticas públicas de mobilidade, em particular de apoio ao uso da bicicleta. Esse é um aspecto fundamental. O segundo aspecto é a gente fazer uma avaliação muito criteriosa do impacto dessas políticas na saúde, na economia, na redução dos gastos em saúde para a população como um todo. O terceiro, que a gente possa ter um trabalho intersetorial, trazer o setor saúde, trazer o setor transporte, energia, planejamento urbano. A gente precisa de todo mundo na mesma mesa, né, para poder construir isso de uma forma integrada. Tem um ciclista bem aqui na minha frente. Vamos ver como é que ele faz. Parceiro, tudo bem? Vem cá, eu preciso chegar até a catedral. Me dá uma ajuda? Como é que a gente faz para chegar? Eu sempre paro aqui, ó. O sinal fecha ali, eu... Você cruza, você atravessa o eixo monumental? Isso aí. Risco? Risco. É todo dia isso aqui, ó. Vou te seguir, beleza? Junto com este ciclista, cruzei o eixo monumental, que é a avenida onde fica o Congresso e os ministérios. São 12 faixas de carro, 6 de cada lado. Atravessar as grandes avenidas de Brasília é uma das maiores dificuldades de quem pedala por aqui. Isso porque Brasília, basicamente, é uma cidade feita de avenidas. Uma cidade pensada para o carro. Aqui a gente vai passar por uma faixa de pedestre. A ciclovia ali no canteiro acaba também. Como vocês podem ver, eu e o Gilvan, que é ciclista, a gente está chegando a pé. A pé. No próximo capítulo, a nossa equipe desembarca em Salvador para entender a polêmica sobre a construção do primeiro trecho do BRT. O que dizem todas as partes envolvidas. Além disso, vamos discutir como ampliar a mobilidade urbana e reduzir o impacto sobre o meio ambiente. Aqui na região norte, por exemplo, não há nada mais sustentável do que depender menos das estradas e usar os rios para se locomover.